Eu quero abrir a Bíblia com você no livro de Provérbios 3, versículo 6. Provérbios 3, versículo 6. 3, versículo 6 de Provérbios. Um versículo simples, um versículo conhecido, mas riquíssimo, riquíssimo, que diz assim: reconhece-o. Pode pôr os 5 para mim, 5 e 6, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu, mais forte, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te confie, estribes no teu próprio entendimento. Só um minutinho. Às vezes teu entendimento falha, às vezes tua expectativa falha, às vezes aquilo que você pensa ser a mente de Cristo falha, às vezes aquela expectativa que você está aguardando falha. A expectativa que nós temos, o entendimento que nós temos, isso está na nossa mente, está na nossa mente. Não tem nada pior para nós, você e eu, para todas as pessoas, né, filhos de Deus, como você ter uma grande expectativa e ter uma resposta contrária àquela expectativa. Você está aguardando passar no vestibular e bomba. Você está aguardando passar no concurso e bomba. Está aguardando vender o imóvel e cai na última hora, ou comprar e cai. Você já tinha construído no seu coração todo um edifício de fé. Vai dar certo, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Isso é teu entendimento. Fale comigo, entendimento. Aí tu vai dizer: bispo, a gente não pode ter entendimento, a gente não pode construir essa expectativa para não correr o risco de sermos frustrados. Não, pelo contrário, nós temos que construir. Provérbios 16, eu volto agora mesmo, 16:1 diz assim, Provérbios 16:1, fala sobre os planos. O coração do homem pode fazer planos. O original não tem o pode. O coração do homem faz planos. Esse é o sentido original. O homem tem que fazer planos. Nós temos que planejar, nós temos que idealizar, nós temos que sonhar. Os sonhos é quem levanta nossas vidas. Quero ouvir um amém? Cada estação da sua vida, você monta um projeto de sonhos no seu coração. O coração do homem faz planos, mas ele não pode pensar que os planos dele já correspondem à vontade de Deus. Não é porque você fez planos que você já tem a garantia que aqueles planos é a vontade de Deus. Fala comigo, não. Os planos são tuas metas, teus sonhos. Ótimo, maravilhoso. É necessário ter. Se você não tiver, você está falhando na sua caminhada com Deus. Você tem que fazer planos, você tem que projetar o futuro, você tem que orar pelo futuro, você tem que crer no futuro, você tem o direito e a necessidade de construir dentro de você um edifício de fé. Eu estou crendo, eu estou orando, né? E mais ainda, em cada estação da vida. Não é apenas um plano, um projeto para a vida toda, mas em cada estação da vida. A cada 10 anos, mude os seus planos. Ou melhor, a cada 10 anos, acrescente coisas novas nos seus planos. Quero uma salva de palmas forte. Isso. Quando você começa, aí os meus planos agora é passar no concurso, ter um salário bom, é ter estabilidade, ou é abrir a empresa, é que a minha empresa faça um faturamento aí de R$1 milhão. Ótimo, começou assim, beleza. Agora, devagar, você vai incrementando isso. Você precisa de ir, né? Do contrário, a água fica choca. O que é a água choca? É aquela água parada, né? Você mesmo vai ficar desmotivado, porque você não tem desafios novos, você não tem visão nova. E mesmo que a sua visão e o seu sonho seja a respeito da sua saúde. Não, minha empresa já está bem, né? Eu estou com uma equipe boa. Agora eu vou ter tempo para me cuidar de mim. Eu vou ter tempo para me poder fazer as correções
faciais, ficar mais bonitinho, né? Agora eu vou poder fazer minha caminhada, né? Agora eu vou fazer, né? Ou comprar um apartamento, né? Ou uma chácara. Vai acrescentando. À medida que o tempo passa, o homem tem que fazer planos. Quero ouvir um amém. Agora, não é porque você fez o plano que já tem a garantia, o carimbo da vontade de Deus. Não, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E se vier contrário aos seus planos, o que você vai fazer? Aí que é o problema. Quando Caim foi chamado com Abel para sacrificar ao Senhor, Caim fez o plano. Não, Deus vai aceitar meu sacrifício, o Altíssimo vai me abençoar e vai me ungir. Ele devia ter insegurança, né? Embora fosse o mais velho, mas ele devia ter insegurança com Abel. Abel era muito amoroso, Abel era muito querido, Abel era muito emocional, e Abel entrava aqui, entrava lá, abraçava todo mundo, beijava, e Caim era mais machão, tal, reservadão. Então, em algum momento, aquilo mexeu com ele. E aí ele fez um plano de oferecer um sacrifício, e não deu bem. O Senhor não agradou do sacrifício dele, agradou do sacrifício de Abel. Mas ele não soube tratar com o fato de ter sido preterido, o fato de ter sido rejeitado. Muitas vezes você fala: se isso não acontecer, eu morro. Se eu não casar com você, eu morro. Olha para tua irmã e diga: está amarrado. Vai morrer nada, você vai viver. Se você não casou com ela, é porque Deus não quis, guardou, te protegeu. Era livramento do Senhor. Daqui 20 anos você vai olhar para ele ou para ela e vai ver o marido como é que está. Você vai ver ela como é que está. Você vai ver, Deus te livrou. Então não tem essa aqui, né? Não diga isso: se eu não alcançar este plano, eu morro. Não, nós temos que fazer planos. Olha o versículo 2: mas nós temos que deixar uma margem, se for a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela manifesta na prática. Se não aconteceu na prática, não foi a vontade de Deus. Simples assim. Todos os caminhos nossos parecem ser puros. Quando a gente faz plano, a gente acha que está tudo certo, está tudo bom, a gente não vê defeito, a gente acha que vai cumprir as coisas. Mas o Senhor pesa as motivações, o Senhor pesa o coração, o Senhor pesa o espírito. Você está querendo esse plano, mas esse plano não vai ser bom para você. Se você conseguir isso, você vai largar a igreja, você vai me largar. Se você conseguir isso, você vai para uma vida muito supérflua. E aí Deus pesa a motivação do espírito. E quando Ele pesa a motivação do espírito, se Ele vê que aquilo não é bom, Ele fecha a porta. Versículo 3. Confia no Senhor as tuas obras. Faz o que você tem que fazer. Vai trabalhar, vai cumprir a sua agenda, e os desígnios do Senhor serão estabelecidos. Faz o certo, faz o que Deus te chamou, e deixa que o que for de Deus vai ficando, e o que não for desígnio não vai ser estabelecido. Pode dizer: eu recebo essa palavra. O problema é que nós queremos que o que seja estabelecido é o que eu quero, e não o que é o desígnio do Senhor. É o que eu quero, e não o que o desígnio do Senhor. E Deus diz: eu não escrevi isso para você, então não vai dar. Agora volto para o 3:6. Para o 3:6 de Provérbios. Volta lá. Confia ao Senhor. 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele o quê? Endireitará o quê? As tuas veredas. Só um minutinho. Endireitar o quê? O que é endireitar? Endireitar é corrigir os planos que você fez, que você pensava que era a vontade de Deus, que era o desejo de Deus, e não foi. E você não sabe como reconstruir. E você para e diga: agora, como é que eu vou ser? Agora, o que eu vou fazer? Agora, para onde eu vou? Alguém já se fez essa pergunta? Eu já, muitas vezes na minha vida. Mas muitas vezes. Senhor, e agora? Porque a expectativa foi contrariada pela realidade. Você tinha uma expectativa, e a tua expectativa veio na contramão da realidade. E aí,
Tranquilo. Tranquilo. Como é que eu conserto isso? Eu vou ter que reorganizar minha vida. Eu vou ter que reorganizar meu projeto. Mas o mundo acabou? Não. Eu perdi a conexão com Deus? Não. Eu perdi a unção de Deus? Jamais. Alguma coisa saiu errada? Não. Só que a minha mente humana não conseguiu captar o desígnio divino naquele ponto. O que é que eu vou fazer? Isso aqui, ó. O que é isso? Reconhece. Diga comigo, reconhece-o. Mais forte, reconhece-o. Diga, em todos seus caminhos. O problema é que nem sempre as pessoas reconhecem o Senhor em todos os caminhos. Reconhece no caminho, às vezes da fé, da salvação, da libertação. Reconhece às vezes na família, no casamento. Mas não diz alguns caminhos, dizem em todos os teus caminhos. Agora, o que é reconhecer? Essa palavra reconhecer no hebraico, ela é uma palavra chamada yata, Y-A-D de dado A, yada. Yada é percebe o Senhor nos teus caminhos. Percebe, aquela coisa dos sinais. Não é percebe o Senhor na sua vida. Na sua vida Ele já está. Ele só está tudo bem na vida. Só deu como é que é? Já deu só deu em um caminho, em uma área, em uma situação. Percebe o Senhor ali. Como percebeu o Senhor? Percebe o que Deus está falando, percebe o desígnio de Deus, analisa aquilo, olha, entende. A palavra iada percebe, conheça. Não é reconhecer, não, eu reconheço o Senhor. Não, conheça o Senhor. Conheça a mente do Senhor naquela situação que veio contrária à tua expectativa. Simples assim. Conheça a mente do Senhor naquela situação que veio contrário à tua expectativa. Não solta a sua fé, não joga tudo para o alto. Pelo contrário, diga amém, vai ser melhor, amém. Agora eu consegui entender, captei mais um sinal de Deus, consegui entender mais uma área. Vou crescer mais, vou fazer melhor, vai ser mais explosivo. Se eu queria um resultado ali, não deu, Deus vai me dar 3 vezes mais em outra área. Pronto, pode dar uma salva de palmas forte. Deus vai me dar 3 vezes mais. Ao invés de você fazer a pergunta, por que, meu Deus? O que aconteceu? Oh, meu Deus, por quê? Para de fazer essa pergunta, por quê? Essa pergunta não te leva a lugar nenhum. Você vai fazer apenas uma outra pergunta. Você vai fazer a pergunta. Não pergunte o porquê, nem pergunte quais são os culpados. Foi meu marido, se ele tivesse feito isso diferente ia dar certo. Não vendeu porque você brigou com a mulher. Você, mulher, que foi faladeira. Para com isso. Não adianta você ficar buscando culpados. Ao invés de você ficar batendo, por quê, né, e culpando pessoas, sabe o que você faz? Você pergunta outra coisa, para quê, Senhor? Para que o Senhor está me dirigindo para outro caminho? Qual o propósito? Para quê? Para que o Senhor está me levando para outro caminho? O que o Senhor quer de mim aqui? Nessa nova situação, nessas novas circunstâncias. Para quê? Aí você vai ver bênçãos fluírem para você. Por quê? Porque Deus está te alinhando naquela nova situação. Ele está te realinhando com o seu verdadeiro desígnio, com o seu verdadeiro propósito. Deus está te realinhando. Aquele capítulo, aquele episódio que você estava esperando, provavelmente não fazia parte do desígnio, como é que fala? Perfeito de Deus. Às vezes Deus dá o desígnio perfeito e o desígnio permissivo. Às vezes Deus permite, mas não quer dizer que Ele permite que é o perfeito. Muitas vezes Ele fecha a porta, porque Ele diz, você está insistindo muito nessa coisa que eu estou permitindo você, mas não é o melhor para você. Quantos querem a força de Deus, na plenitude de Deus total na tua vida? Então,
aceite o desígnio perfeito de Deus para você. Pode dar uma salva de palmas? Aceite o desígnio perfeito de Deus para você. Amém ou não? Muito, muito importante. Muito, muito importante esse conceito, essa palavra. Abra sua Bíblia comigo ainda. Vamos lá, gente. Projeta mais. Segundo livro de Samuel 21:1. Segundo livro de Samuel 21:1. Primeiro versículo. Isso. Segundo Samuel. É isso aí. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos. 3 anos consecutivos. Bom, preste atenção. Você acha que fome é aguardado? Alguém tem expectativa? Não. A expectativa do rei era os celeiros cheios. A expectativa do rei era tudo certo, fartura. Lógico, ele precisava daquilo, o reino precisava daquilo. A expectativa era bênção. E de repente veio na contramão. Olha aí, o que eu estou pregando aconteceu com Davi. A expectativa dele foi frustrada. E Davi é um adorador. Davi tinha excelentes sacerdotes. Davi cumpria a agenda de Deus. E de repente a coisa veio contramão. Davi jogou tudo para o alto. Davi se rebeliou. Davi se murmurou. Não, o que ele fez? Consultou ao Senhor. Diga comigo, consultou ao Senhor. Mais forte. Diga comigo, todas as vezes que a minha expectativa for frustrada em fé, diga, eu vou consultar ao Senhor. Olha para teu irmão e diga, daí você precisa estar alinhado com a voz de Deus, seus líderes, seus mentores, seu sacerdote e o Espírito Santo no seu coração. Quero uma salva de palmas forte. Davi esperava colher naquele ano 1 tonelada de alimentos. Colheu 100.000 sacas. E o prejuízo? Teria que comprar comida de outras nações. O tesouro do reino vai sofrer. O que ele fez? Calma, eu vou organizar minha mente. Eu vou reorganizar minha mente. Ao invés de ficar me debatendo, por quê? Eu vou entender, para que o Senhor fez isso? Para quê? Para que o Senhor fechou as janelas dos céus? E a minha expectativa que eu tinha de colher toneladas foram frustradas. Eu colhi um negocinho assim, por quê? Para quê? Aí Deus diz, para chamar a sua atenção, que tem que ser corrigido algumas coisas no mundo espiritual. Fale comigo, amém. Quantos querem que quantos dê a Deus o direito de corrigir o mundo espiritual que precisar? Dê uma salva de palmas, diga amém. Pode fazer, sim. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Olha, nunca ele ia imaginar. Para que o Senhor fechou os céus? Qual foi o propósito disso? Para fazer correções na injustiça eterna, nos portões espirituais. Os portões espirituais estão desalinhados. Saul, com a sua autoridade, com o seu reinado, praticou injustiça, sangue inocente, quebrou a aliança que Josué estabeleceu. E eu não aceito isso. Isso está gritando aqui no céu, tem que corrigir isso. Uau! Como é que eu corrijo isso, Senhor? Como que eu corrijo isso? 2, versículo 2. Chamou o rei os gibeonitas e lhe falou. Os gibeonitas não eram de Israel, mas dos amorreus. E os filhos de Israel tinham jurado poupá-los. Porém Saul os destruiu no zelo, na ignorância. Saul era um bobão, né? Um cara que não entendeu a oportunidade que Deus deu a ele, né? Ficava lutando com sombras, lutando com vultos, demônios, ciúmes, medo. Um cara doente emocionalmente mais. Pelos filhos de Israel e de Judá. 3. Perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? Que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. Já pensou? Deus mandou Davi levar o reino lá, o reino, e diga, os gibeonitas que estavam humilhados, arrasados, destruídos, tinham sido arrancados da terra, todas as casas, as fazendas, foi tomadas e dada para os filhos de Saul, porque Saul
os arrancou e pôs a família dele na posse da terra. Isso é inaceitável, você está maluco? Usou a autoridade dele, ao invés de ser autoridade para justiça e integridade, ele usou a autoridade dele para a família dele. O que vocês podem, o que eu preciso fazer, Davi perguntou, para vocês abençoarem? Vamos lá, mais um? E eles disseram: não é para prata e nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Que quereis que eu vos faça? Para encerrar, próximo versículo. Ao homem que nos destruiu e procurou que fosse assolados, sem que pudéssemos subsistir em nenhum lugar de Israel. Aonde eles iam, eles estavam sendo perseguidos, né? E eles responderam: nos deem 7 homens da casa de Saul, para que enforquemos em Gibeá de Saul. Gibeá de Saul era a base da família de Saul. Gibeá de Saul era quase patrimônio tombado. Patrimônio tombado, porque era um lugar muito bonito, uma chácara, uma chácara gigante, linda, onde foi o palácio de onde Saul reinou. Foi em Gibeá de Saul. Tanto que a palavra é Gibeá. Gibeá era uma das tribos, era uma das cidades de uma das tribos de Saul, porque tomou o nome dele para todas as gerações. Então, eles falaram: enfoque neste lugar. Aquele que era um palácio bonito, lindo, onde ficou a casa do rei, família real, tornou-se um lugar de vergonha, de dor e de opróbrio. Mas corrigiu o mundo espiritual. Corrigiu o mundo espiritual. Fazemos planos, a resposta vem do Senhor, né? E quando não vem, nós temos que reconstruir. E como nós reconstruímos? Reconhecendo, yada, percebendo, entendendo, e aí fazendo expiação. Aonde eu errei, vou arrepender. Aonde houve sangue inocente, que haja redenção. Aonde houve perversidade, que haja humilhação, né? E expiação, para que haja perdão. Amém ou não? E nós vamos sair mais forte. E você vai sair mais forte. E você vai sair mais abençoado. E você vai sair mais fortalecido. Não são os seus planos, não é a sua expectativa, não são meus planos, não são as minhas expectativas, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é acima de mim, acima de você, muito acima. Mais forte? Amém, graças a Deus. Então, isso é ter fé com racionalidade. A fé irracional é aquela fé que diz: não, vai acontecer, não quero saber, isso não acontecer, foi o diabo que fez. Eu não acho que o diabo pode me atrapalhar, não. Eu destroço ele. Satanás aparecer na minha vida, ele não tem brecha, não. Quantos podem dizer amém, Jesus? Então, se não aconteceu, não foi Satanás, não. Foi o governo e a permissão de Deus. Porque o diabo já está debaixo do meu pé, está debaixo do teu pé. Se você está em santidade. Se você está andando com Deus, Satanás não vai te atrapalhar, não. Ele não tem esse poder todo, não. Que é isso? Ele tem um poder se nós dermos legalidade, se nós estivermos dando brecha, se nós estivermos sem oração, se nós estivermos sem armadura. Agora você está em armadura, estando em fé e não aconteceu, menos. Que é isso? Isso é o desígnio de Deus. Simplesmente isso. Vamos mudar a mente. Vamos mudar a mente. Vamos mudar o entendimento. Vamos reconhecer, perceber os sinais de Deus naquele episódio. Como Davi estava esperando uma colheita maravilhosa, estava esperando uma colheita que iria transbordar, estava esperando arrebentar. Aquele ano ia ser o ano que ele ia arrebentar, que o país ia, e de repente furou a bola. Quantas vezes acontece conosco? E aí, vamos reconhecer o Senhor, vamos perceber o Senhor naquela situação. Ele percebeu o Senhor naquele fracasso das colheitas. E ao perceber o sinal do Senhor, ele falou: tem injustiça no mundo espiritual, tem injustiça, tem sangue, tem clamores,
nos portões das cidades celestiais, espiritualmente falando. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir isso. Corrigiu? Vamos voltar a crescer. Vamos explodir. Foi isso que aconteceu. Eu quero ouvir um amém. Nesse mês de outubro, nós estamos fazendo a campanha do Vale da Decisão. Você vai entrar em oração, em jejum, você vai entrar em clamor. E tudo aquilo que vier na contramão, problema não. Se veio, calma, Deus vai te dar o resgate. Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar muito mais. Vai transbordar na sua vida. Pode dar uma salva de palmas. Dá para dizer amém? Eu recebo essa palavra.